5 frases que todo ateu já teve que ouvir, e como responder. O ateísmo ainda é um tema cercado de tabus, equívocos e preconceitos. Mesmo em um mundo cada vez mais conectado, onde o acesso à informação está ao alcance de todos, muitas pessoas ainda têm dificuldades para compreender o que significa ser ateu. Isso acaba gerando situações desconfortáveis, embates desnecessários e, principalmente, perguntas ou frases clichê que parecem se repetir com uma precisão quase mecânica. Neste texto, vamos explorar 5 das frases mais comuns que ateus costumam ouvir e apresentar formas claras, argumentativas e respeitosas de responder a cada uma delas. Nosso objetivo é oferecer um material informativo, com base filosófica e científica, mas também acessível e com um toque de leveza e ironia quando apropriado. Afinal, o diálogo não precisa ser um campo de batalha. Ele pode ser um espaço de provocação construtiva e aprendizado mútuo. Frase 1. Mas se Deus não existe, de onde veio tudo isso? Essa é provavelmente uma das perguntas mais frequentes feitas a qualquer ateu. Por trás dela, existe uma pressuposição filosófica importante. A ideia de que tudo deve ter uma causa, e que essa causa seria, necessariamente, um ser criador. Como responder? Uma boa forma de começar é mostrando que essa é uma pergunta filosófica, e não uma prova objetiva da existência de Deus. A ciência não afirma saber com 100% de certeza como o universo surgiu, mas apresenta teorias baseadas em evidências, como o modelo do Big Bang. Já a religião oferece uma resposta baseada na fé, mas sem base empírica. A questão sobre a origem do universo é extremamente complexa. Hoje sabemos que o Big Bang é o modelo mais aceito para explicar o surgimento do espaço-tempo, mas não significa que entendemos tudo. O fato de ainda termos dúvidas não é motivo para inserirmos uma divindade como resposta. Isso é conhecido como Deus das lacunas. Sempre que não sabemos algo, atribuímos a um Deus. Historicamente, isso nunca deu certo. Podemos ainda perguntar: se tudo precisa de uma causa, então quem criou Deus? É um argumento que retorna à mesma lógica e mostra que usar Deus como explicação final é, na verdade, interromper a investigação. Frase 2. Você não acredita em nada? Deve ter uma vida muito vazia. Essa é uma frase que revela uma profunda incompreensão sobre o que motiva a vida de um ateu. A crença em Deus, para muitas pessoas, é a fonte única de sentido, propósito, moralidade e amor. Ao imaginar uma vida sem essa referência, concluem erroneamente que ela deve ser vazia. Como responder? Na verdade, eu acredito em muitas coisas. Acredito na empatia, na amizade, no amor, na justiça, na solidariedade, na ciência, na busca pelo conhecimento, na beleza da arte, na força dos vínculos humanos. Apenas não acredito em seres sobrenaturais. A vida de um ateu pode ser tão cheia de significado quanto a de qualquer religioso. O sentido da vida não precisa ser imposto de fora, mas construído por cada um de nós, com base nas experiências que temos, nas escolhas que fazemos e nas relações que cultivamos. Citando o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre. Isso significa que somos nós os responsáveis por dar sentido à nossa existência. Para alguns, isso pode parecer um fardo. Para outros, é uma liberdade maravilhosa. Frase 3. Se você não acredita em Deus, então tudo é permitido? Essa é uma tentativa de vincular moralidade à religião, como se uma fosse dependente da outra. O argumento implícito é que sem um ser superior ditando o que é certo e errado, os ateus estariam livres para cometer atrocidades. Como responder? Primeiro, é importante esclarecer que a moralidade é um fenômeno social e evolutivo. Diversas pesquisas em psicologia evolutiva, neurociência e antropologia mostram que comportamentos cooperativos, empáticos e altruístas surgiram muito antes das religiões organizadas. A moralidade não depende da crença em um Deus. Depende da nossa capacidade de compreender o outro, de viver em sociedade e de construir normas baseadas no bem-estar coletivo. Como disse o eticista Peter Singer, a moral é aquilo que aumenta o bem-estar e reduz o sofrimento. Além disso, a história mostra que atrocidades também foram cometidas em nome de Deus. A Inquisição, as cruzadas, a perseguição a hereges e infiéis, tudo isso foi feito por pessoas religiosas. Logo, a fé não é garantia de moralidade.
e a ausência dela não é sinônimo de amoralidade. Frase 4. Você não tem medo de ir para o inferno? Essa é uma das mais comuns e também uma das mais carregadas de emoção. A ideia de punição eterna é usada como um instrumento de medo e controle desde os primórdios das religiões. Como responder? Não, porque eu não acredito em inferno da mesma forma que não temo ser punido por Poseidon ou ser amaldiçoado por Anubis. O medo do inferno só faz sentido para quem acredita que ele exista. Essa resposta ajuda a mostrar que o medo não é um argumento convincente. A ameaça de punição eterna é uma ferramenta emocional, não racional. E não devemos basear nossas crenças em ameaças. Também é válido perguntar: qual inferno? O cristão? O islâmico? O do zoroastrismo? Existem muitas versões diferentes da vida após a morte. Todas elas não podem estar certas ao mesmo tempo, mas todas podem estar erradas. Isso mostra que a ideia de inferno é uma construção cultural, não uma verdade universal. Frase 5. Na hora da morte, você vai se arrepender e pedir perdão a Deus. Essa é uma frase que mistura julgamento com desejo. Muitas vezes, quem a diz está expressando um certo prazer sádico em imaginar o sofrimento de quem pensa diferente. É também uma maneira de reafirmar a própria crença diante da dúvida alheia. Como responder? Eu espero morrer em paz, cercado de quem amo, com a consciência tranquila de que vivi com honestidade, empatia e coerência. Se houver algo depois da morte, espero que esse algo seja justo. E se for justo, não me condenará por não ter acreditado sem provas. Essa resposta mostra integridade e firmeza, mas também humanidade. O medo da morte é uma experiência comum. O que muda é a forma como cada um lida com isso. E não é preciso acreditar em vida após a morte para valorizar a vida aqui e agora. Responder a essas frases clichê é um exercício de paciência, mas também de oportunidade. Cada uma delas abre uma porta para questionar, esclarecer, provocar reflexão. E esse é o verdadeiro papel de quem se declara ateu: não converter, mas convidar ao pensamento. O mundo precisa menos de dogmas e mais de conversa. Menos de medo e mais de curiosidade. Menos de verdades absolutas e mais de perguntas sinceras. Se você é ateu e já ouviu alguma dessas frases, espero que este texto tenha te dado novas formas de lidar com elas. E se você não é ateu, mas chegou até aqui com respeito e mente aberta, saiba que esse é o primeiro passo para um mundo mais plural, tolerante e racional. Que venham mais perguntas e boas conversas.